Gente, recados rápidos, para a gente já começar louvando a Deus. Pessoal, quinta-feira, já mês que vem, mês de junho, nós temos nosso encontro de oração. E esse mês da denominação, o mês de junho, é o mês da mordomia cristã. Então nós vamos estar orando sobre isso o mês todo, todas as quintas-feiras, sobre a questão da mordomia. Mordomia do corpo, mordomia do tempo, mordomia das finanças, enfim, mordomia tem a ver com o ministério, tem a ver com o serviço. Ok, gente? Sábado, casais, que deram móvel, quem não deu tem que dar. Sábado nós temos um jantar de casais, às 19h30 no Hotel Class. R$170 o casal, dá tempo de dar um nome ainda, nós estamos com 19 casais. E até quarta-feira, dia 3, quarta-feira, dia 3 de junho, dá para fazer o pagamento até quarta. Tá bom? Então já chegou, vai ser no sábado. E no domingo nós temos normalmente escola bíblica dominical, às 9h30, com todas as classes aí, homens, mulheres, jovens, crianças. E à noite o nosso culto de celebração. Certo, gente? Esses são os recados. Nós já estamos entrando no mês de junho. Já estamos em junho. Deixa eu adiantar um outro, está um pouco mais na frente. Em setembro nós vamos ter o Primavera em Família lá na Pousada da Felicidade, que é aquele lugar em Corumbataí, caminho para Corumbataí, aquela chácara bonita, um lugar bem legal. Vai estar ministrando a palavra do nosso regional, o pastor Joel Bruzinho, que é o pastor de Matéria, vai estar aqui conosco, ele é a esposa. E eu conversei aqui, eu estou conversando com a Elisângela, nós estamos querendo fazer o seguinte, nós estamos querendo contratar pessoas para fazer tudo para nós, para ninguém ter que trabalhar nesse dia, mas aí nós vamos aumentar para R$50. Churrasco, a gente tem feito 40, mas aí a gente vai aumentar R$10 para que a gente consiga pagar esses profissionais que vão fazer toda a comida. A chácara, o local lá, nós já estamos pagando, tranquilo. Então, só para que eu estou falando isso, que daria para se dividir, se organizar. Não vou conseguir começar em junho, mas se conseguir em julho e agosto, dá para fazer em 2 vezes. Principalmente quem tem família grande, quer fazer em 3 vezes, dá para fazer. Já começa a pagar junho, julho, agosto. Quando chegar setembro, dá para pagar até em setembro, na verdade, porque o evento é só no último domingo de setembro. Primavera em Família é o último domingo de setembro. Mas já estou avisando, porque eu sei que tem gente organizada aqui, e que gosta de parcelar, então você já pode ir fazendo aí nesse esquema para poder participar, que vai ser um outro domingo maravilhoso como foi na Chácara Bela. Amém. Tá bom, gente? Vamos ficar em pé então? Vou passar aqui para o Du. Vamos louvar o nosso Deus, nosso Senhor. Deus nos abençoe. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Fazer um culto um pouquinho diferente hoje, hein? A Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, nós fomos alcançados por Cristo. Quantos aqui foram alcançados por Jesus? Nossa. Vou pregar o Evangelho. Vou começar a pregar o Evangelho aqui. Quantos aqui foram alcançados por Jesus? Amém. Jesus chegou até você, alcançou sua vida, alcançou seu coração, transformou sua vida. A Bíblia diz que nós somos batizados em Cristo. Quem aqui sabe dizer para mim o que significa ser batizado em Cristo? Ser batizado em Cristo é se tornar um espírito com Ele. É como se você entrasse dentro de Jesus. É um domínio completo que Ele atua nas nossas vidas. Só que a Bíblia também diz que houve um outro batismo. Fomos batizados no corpo de Cristo. Todos nós pertencemos uns aos outros. Então dá uma olhadinha à sua volta. Dá uma olhadinha à sua volta. Deixa um pouco a timidez de lado, a religiosidade de lado, o judaísmo cristão de lado. Vamos viver o cristianismo de verdade nessa noite aqui. Está olhando aí as pessoas à sua volta? Todo mundo foi batizado uns aos outros. Um pertence ao outro. Por isso que quando um chora, o outro chora também. Por isso que quando um ri, o outro ri também. Por isso que quando um está passando necessidade, eu devo me importar com a necessidade que ele está. Quando um é honrado, eu devo me alegrar com a honra dele. Quando alguém é enviado para algum lugar, eu devo me alegrar porque está sendo enviado para algum lugar para levar o Evangelho, como a Miriam. Quando alguém está pregando, quando alguém está ministrando, eu devo me alegrar. Quando alguém está servindo, eu devo me alegrar.
Quando alguém está com problemas, está passando por uma fase difícil, eu devo me importar com a fase difícil que ele está passando. E eu vejo os irmãos ali no grupo muitas vezes compartilhando suas dores, né? O Anderson mesmo teve tempos atrás, compartilhou um momento difícil que ele estava passando, não sabia o que fazer, precisava da oração da igreja. Ali, irmão, você agiu como corpo, como igreja. Porque tem um texto bíblico que eu não lembro o endereço, que diz o seguinte: comunicai aos santos as vossas necessidades. E eu não sei qual que é a sua intimidade com o Espírito Santo, mas ainda não cheguei nesse nível para saber o quanto a Ju precisa, o que a Ju está precisando. Eu não cheguei nesse nível ainda, se bem que o Espírito Santo fala. Mas a Bíblia diz que nós temos que comunicar uns aos outros qual é a minha necessidade. Está com uma conta de água atrasada? Como já aconteceu comigo? Não foi uma, não foi duas, não foi três? Eu peço ajuda. A Bíblia manda pedir ajuda. Eu peço ajuda do corpo. Atrasou, irmão, não deu para pagar. As coisas ficaram difíceis. Está precisando de alimento? Está precisando de socorro? Porque senão, irmãos, tudo que nós estamos fazendo aqui é um teatro. É um teatro. Tem que fazer valer a pena. O Evangelho tem que valer a pena. Temos que encarnar o Evangelho. A minha oração nos últimos dias, principalmente as madrugadas que eu tenho trabalhado e tenho chorado diante de Deus, é para que o Evangelho seja encarnado na minha vida, para que o Evangelho seja encarnado na vida da igreja. Então eu vou fazer um desafio para você. Você vai sair do seu lugar e você vai para as pessoas que você não conhece, dizer que você tem uma aliança com ela, que você é corpo de Cristo com ela, e que se ela precisar de alguma coisa, ela pode contar com você de verdade, ela pode ligar para você de verdade, ela pode pedir para você de verdade, que você está disponível para servi-la, para lavar os pés delas, amém? Vamos fazer um culto agradável a Deus nessa noite, em nome de Jesus. E somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família tendo compromisso, vamos se movimentar, vamos se movimentar, vamos sentar, cumprimentando o irmão, cumprimentando, somos corpo, e assim verá. Vamos comigo, meu irmão, você não está sozinho, você não está sozinha, conte comigo, pode contar comigo, em oração, de maneira prática, sai do seu lugar.
vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma porque o Senhor nos conquistou, nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. O Senhor transformou o nosso coração de pedra por um coração de carne. O Senhor nos deu vida e vida em abundância. O Senhor nos tirou do mundo, nos tirou das trevas, nos tirou das garras do inferno, das garras de Satanás, nos fez uma família, nos fez corpo de Cristo, nos fez uma nova criatura, nos fez seres celestiais que vão herdar o reino dos céus. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida, e nós te adoramos e te aplaudimos mais uma vez por isso, Senhor. Aleluia! Aleluia! Olha, cante comigo. A honra, a glória, a força e o poder. Exalte Ele nessa noite. Ele é digno, Ele é o centro de todas as coisas. Ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei. São as nossas vozes, são as nossas vozes. A Somente a Ti, Senhor. Te adoramos, te exaltamos. Santo é o Teu nome.
Vamos exaltar Ele. Aleluia. Me agradecer por nome em nossa vida. Mostrando sempre o infinito amor. Sobre toda a terra, me sim, assim, Senhor, Deus, o teu nome engrandecer. Oh, foi maravilhoso, Senhor. Somos o teu povo, tua igreja. Somos família. Somos salvos pela graça. Justificados pela fé. Temos paz com Deus. Vamos fazer um hino coral para Jesus mais uma vez. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer. Ele está no meio de nós, Ele passeia no meio de nós. Ele está aqui nessa noite. Jesus está entre nós. Jesus está entre nós. Sobre toda a terra e céu. Comece a adorá-lo. Comece a adorá-lo. Comece a adorá-lo. Ele é sua voz e comece a adorá-lo. Comece a exaltá-lo. Diga, Ele é digno. Santo. Bendito. Eterno. Príncipe da paz. Emanuel. Deus conosco. Grande eu sou. Libertador. O Messias. O prometido. Jesus, o filho de Davi. O leão da tribo de Judá. Jesus, o Messias, está entre nós. Exalte a Ele. Pega a sua voz, exalte a Ele. Diga quanto você o ama. Se você o ama, diga para Ele: eu te amo, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Tu és tudo para nós. Tu és tudo em nossas vidas. Diga para Ele: a quem eu irei, se só Tu tem as palavras de vida eterna. Tu és o caminho. Tu és a verdade. Tu és a vida. Não há outro Deus além de Ti. Nos reunimos em torno do nome de Jesus. Nos reunimos em torno do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nos reunimos em torno daquele que venceu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele não está morto. Ele está vivo entre nós. Ele está vivo em nós. Ele está vivo no meio da igreja. Ele não está morto. A morte não pode segurá-lo. Aplauda ao Senhor. Ele está vivo. Aleluia. Ele está vivo. Aplauda mais. Aplauda mais forte, Senhor. Ele está vivo. Ele está vivo. Aleluia. Aleluia. Essa é a grande diferença do cristianismo. Todos os outros homens que são seguidos por homens estão na lápide escritos seus nomes. Mas no túmulo de Jesus a pedra rolou e Ele ressuscitou e está entre nós. Ele habita dentro de você. Ele habita dentro de nós.
Ele está em nós nessa noite. Que todas as coisas sejam entronizadas por nome de Jesus nessa noite. Que Ele seja o centro de todas as coisas. Amém, irmãos? Amém. Que nos amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Amém. Podemos nos assentar, glória a Deus. Graça e paz. Amém. Olha só, nós precisamos levantar um clamor muito importante, porque muitos de nós estamos doentes. Eu estou com uma rinite há semanas, está difícil. O pastor João disse que tem muita gente, a Bia, tem mais algumas pessoas aí que estão. O pastor passou uma lista aqui. Valéria, tem um pessoal que. Tem o pessoal que está fora da lista também, que está doente. E que nós temos que orar por esses, orar por nós. E fazer um clamor por isso. Então eu gostaria que vocês realmente ficassem pé de novo. Para que nós pudéssemos orar. Mas olha só, não é o pastor Daniel que vai orar apenas, mas a igreja que vai levantar um clamor, amém? Porque eu vou orar pelas pessoas que eu me lembro, pela minha vida, e talvez eu não cite aqui pessoas que você sabe que está precisando de uma oração. Então eu gostaria que você orasse, que você clamasse, porque a oração do justo vale muito. Amém? Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos diante de Ti todas essas vidas que estão enfermas, Senhor. A minha vida, Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Seu toque transforma. Eu creio que o Seu toque cura, Senhor. Eu creio que o Senhor pode alcançar cada uma dessas vidas, Senhor, no hospital, Pai, enfermo, família, Senhor. Todas as pessoas que estão com enfermidade, passando por um momento difícil, estão sendo atacadas por Satanás. Pai, no nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de enfermidade sobre essas vidas, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Que seja derramada uma unção que cure nossas vidas, que possamos sair daqui curados, restaurados, que o Espírito Santo alcance cada uma dessas vidas, que eles sejam tocados e curados nessa noite. Pai, se alguma pessoa que não estamos lembrando, Senhor, venha trazer nesse momento, alcance os hospitais, os lugares que precisam de Ti, Senhor, os nossos lares, as nossas casas, e tira, Senhor, todo o mal, todo o espírito imundo, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus. Glória a Deus. Amém? Meu pai não pediu para agradecer as orações todas dele, nós oramos bastante por ele. Ele Glória a foi Deus. curado. Depois você vai ter que fazer um tratamento diferente dele, mas não pode curar. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Boa noite, irmãos. Paz de Jesus para todos, em nome de Jesus. Irmãos, abra comigo em Lucas, capítulo 5, por favor. 5, versículo 3. Isso. Lucas 5, versículo 3. Quem achou diz amém. Vamos lá então. Eu perdi. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais
aos companheiros do outro barco para que fossem ajudados. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Amém. Irmãos, o meu ponto de vista desse texto, falando aqui de dízimo e de oferta, a gente está falando de dízimo e de oferta, e é um dos momentos mais importantes da igreja. Jesus, quando ele acabou de ensinar, veja, não é um texto, uma coisa qualquer. Jesus esperou terminar ali o ensino e chamou Simão e falou: Simão, vai lá no lugar fundo agora, sai do raso, vai para o lugar fundo e lança a tua rede. O que era aquela rede, irmãos? Era um instrumento de trabalho, não era? No nosso caso aqui, o meu instrumento de trabalho é o meu conhecimento técnico, o de muitos aqui. Às vezes tem um braço, além disso, que é uma empresa que a pessoa tem, né, é autônomo. O que Jesus quis dizer aqui com esse lança a rede, né? Sob a palavra dele. Ele estava falando baseado no ensino que ele deu. E qual é o ensino de Jesus? Né? Tudo que está na Bíblia é o ensino dele. Mas pegando esse ponto aqui sobre dízimo e oferta, Jesus fala em Mateus 23, 23. Não dá para pôr aqui? Dá para pôr aqui? Mateus 23, 23, irmãos? Se der, tudo bem. Se não der, não precisa. Tá? Jesus, eu vou ler aqui, não sei se vai dar para pôr. Se você quiser me acompanhar, tudo bem. Se não quiser, eu perdi aqui, mas eu acho rapidinho. Mateus 23, 23. Vamos lá. Diz assim, olha. Ai, Jesus está falando ali para um certo grupo de pessoas. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei. Olha o que Jesus está falando aqui. Ele não estava reprovando porque eles davam o dízimo ou faziam essas coisas. Ele estava falando aqui que eles desprezavam o mais importante da lei. Aí ele fala aqui o que era o mais importante da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Irmãos, o que a Bíblia, no decorrer, quem conhece a Bíblia, lê a Bíblia, sabe que todos os atos de justiça, de bondade e misericórdia envolveram dinheiro. Se você ver lá a mulher sunamita, quando ela ajudou Eliseu, o que ela fez? A Bíblia fala: esse homem de Deus passa por nós, né, todos os dias, vamos fazer para ele aqui um cômodo. O que ela usou lá? Os recursos dela: misericórdia, justiça, bondade. Quando Elias foi na casa daquela viúva, e a Bíblia fala que ela tinha um pouquinho de azeite e ia morrer, comer e morrer, o que Elias fez? Mandou ela fazer um bolo primeiro para ele, né? Se a gente for olhar hoje num contexto atual, parece arrogância, parece um absurdo. Você vai tirar isso aqui? Eu já não tenho nada, você quer isso daqui? Muitas vezes a igreja é vista no mundo desse jeitinho, pelos simples lá de fora. Fala: você já ganha pouco, você já tem pouco, e você já vai dar? Mas veja aqui, baseado no ensino de Jesus, meu instrumento de trabalho, o que eu tenho para ganhar o meu pão, é honrado por Deus, como diz aqui a Bíblia, em Lucas 5. Vai para o lugar fundo. Crente que fica no raso, irmão, não experimenta a coisa grande de Deus. Não experimenta isso daí, ó. Se você estiver esperando ficar no raso espiritualmente, experimentar coisa boa de Deus, coisa profunda, você não vai. Você não é de Deus. Se você quer ficar numa aposta, a gente quer, a gente não recebe. Mas vai para o lugar fundo, é o que Jesus falou. Sai daqui da praia, Pedro, aqui não vai pegar, vai para lá. E a Bíblia fala que eles encheram aquela rede de peixe. E veja que tem uma parte importante aqui do que Pedro está falando: Senhor, eu trabalhei a noite inteira. Gente, aquele homem era profissional. Estamos falando que não era de um leigo que não sabia pescar. Ele pescou a noite inteira. A noite inteira ali para mim era das 6 às 6 da manhã. 12 horas e não pegar nada. Nem um pouquinho para o almoço.
Irmãos, às vezes a vida da gente está assim, a gente fica resistindo, achando, será que se eu for fiel, Deus vai me honrar? Deus vai te honrar. Irmãos, é isso que a Bíblia fala. Eu honro a Deus e Deus honra a minha casa. Deus vai suprir por necessidade. Não tenha medo, né, de dizimar. Não estou falando aqui para ninguém, estou falando aqui do que a Bíblia fala. E para ninguém no sentido assim direto, né? A Bíblia está falando aqui que Deus honrou o trabalho de Pedro, porque ele estava ali seguindo os ensinos de Jesus. E o ensino de Jesus, uma parte dele é: seja fiel no dízimo e na oferta, que Deus vai te abençoar, abrir porta para você. Talvez você olhe e fala, tem gente que não faz e ganha, mas Deus tem um trabalho na tua vida, um propósito na nossa vida, de experimentar coisas novas. Veja o motivo disso. Qual é o motivo? Jesus foi admirado. Que coisa maravilhosa, né? No final aqui fala que caiu o temor. É por isso que Deus faz milagre na nossa vida, para a gente admirá-lo. Quem que quer admirar Jesus aqui, irmãos? Mas a gente vai fazer isso bem feito depois de ter uma experiência com Ele. Antes não vai ter. E para ter experiência precisa o quê? Obedecer. Vamos falar junto? Vamos lá? Escolinha infantil. Obedecer. Então, você vai fazer isso agora. Fica de pé, vamos orar, né? Para a gente, Deus dar essa coragem para a gente, né? De obedecer, de estar aos pés de Jesus, praticar a justiça, o mais importante da lei, a misericórdia. Deus bendito, nosso Pai Celestial, que nós admiramos já por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, das maravilhas que o Senhor fez, das grandes obras do Senhor em nossa vida, na vida da igreja. Deus, o Senhor tem tanta coisa, né? A palavra tua fala que o Senhor pode fazer mais do que pedimos ou pensamos, ou seja, o Senhor tem algo ainda infinito para fazer em nossa vida. Tira do nosso coração esse pensamento de que às vezes já vimos tudo, nós não vimos ainda, Senhor. E há, Deus, necessidade de ousadia. Dá essa ousadia, derrama o teu Espírito, Pai querido, de maneira que sejamos corajosos. A palavra tua fala a importância de sermos ousados, como Paulo fala ali. A grande expectativa dele era, Deus, de nunca ser confundido, mas ter muita coragem para que Cristo fosse engrandecido no corpo dele. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa quem está desempregado, abençoa quem está ganhando pouco, Senhor, passando luta financeira, não conseguindo arrumar a vida. Pai, o Senhor tem prosperidade, como o Senhor mostra aqui, do nosso trabalho, o Senhor faz vir os recursos que nós precisamos, se nós cumprirmos a palavra tua. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor faça isso para ser engrandecido, admirado na vida dos teus filhos, na igreja, em nome de Jesus. Pode trazer. Glória a Deus. Amém. Antes de chamar as crianças aqui, aproveitando a palavra do Marcos e atualizando a igreja, nós já no cartório já passou a papelada do CNPJ, graças a Deus, que era a parte mais difícil, sem correções, já foi aprovado, né, a questão da papelada. Eu queria pedir para que vocês continuassem orando, porque agora o contador tem que ser feita hoje uma pesquisa junto à prefeitura da cidade para ver se não tem nenhum nome igual de igreja na cidade. Não vai ter, né? Mas precisa ser feita essa pesquisa, que é algo que tinham me falado que quarta-feira estaria pronta a pesquisa, mas ainda não temos resposta, então orem por isso. Tendo essa resposta, olha, não tem nenhuma igreja com o mesmo nome na cidade, então esse documento eu levo novamente no cartório, o cartório me dá um protocolo, aí com esse protocolo e mais a ata de fundação da igreja, isso vai para a Receita Federal, com alguns documentos meus, para aí a gente poder ter o documento definitivo e poder abrir uma conta bancária, uma conta jurídica. Então a parte mais complicadinha, pelo menos ao meu ver, seria essa parte da papelada passar. Porque da outra vez que nós tentamos, foi, voltou, corrigia, voltava, né? E dessa vez foi de primeira. Então o documento já passou no cartório, já saiu a taxa que a gente tem que pagar, e então está nesse pé, tá? Para atualizar vocês. Uma outra questão, estive com a engenheira aqui por esses dias, conversamos, ela veio aqui pessoalmente, e todo o projeto, os desenhos, né, o projeto executivo, tudo foi feito gratuitamente, ela está ofertando para a igreja. Ela é uma engenheira aqui de Limeira, né, da IAB de Limeira, a Bruna. E aí conversamos no conselho, tivemos uma reunião aqui no conselho terça-feira,
e falamos das necessidades da igreja e foi decidido aqui, foi conversado de que a prioridade máxima na igreja é erguer 2 salas de crianças ou salas para cima. Né? Talvez seja de tudo aí que a gente pensou em fazer o mais caro de tudo, né? E vai ter que destelhar a cozinha, vai ter que quebrar tudo lá, vai ter que subir, tem que pensar onde vai ser a escada. E aí nós vamos fazer na parte superior da cozinha e da despensa 2 salas, 45 metros quadrados, que a princípio é para atender o ministério o Enraizados, que nós estamos com dificuldade de salas. Então todo mundo no conselho entendeu, pastor, essa é a prioridade. Então estou explicando para vocês, né? Para que vocês entendam que funciona assim, é conversado no conselho. Ah, pastor, mas tem essa necessidade, tem um monte de necessidade, várias necessidades. Então nós precisamos escolher uma e atacar essa primeiro. Né? Nós estamos fazendo um caixa que eu acredito que é bom, mas é insuficiente para esse tipo de obra, é uma obra grande. Então logo eu vou estar passando para a igreja alguns desafios, talvez a gente faça uma campanha nessa área financeira. Mas além dessas iniciativas pontuais, eu quero reforçar o que o Marcos falou aqui, né? Nós precisamos, gente, na igreja da contribuição de todos, da fidelidade nos dízimos das ofertas. Ah, mas o valor que eu entrego é pouco. O pouco de cada um se torna muito. Deus multiplica, não é? A gente vê Deus sempre fazendo isso. O que você tem? Ah, uns pãezinhos aqui, uns peixinhos. Então traga para mim. Traga para mim que eu vou multiplicar isso, eu vou fazer um milagre. Então, pense nisso, né? Não viva com medo, obedeça a palavra de Deus, né? Se Deus tem falado isso sempre, seja fiel nessa área, procure acertar a sua vida nessa questão. No mês de junho nós vamos falar sobre mordomia, e mordomia é administrar bem os recursos financeiros também. Quando nós entregamos dízimos e ofertas, Deus nos dá também, eu creio, sabedoria para a gente administrar aquilo que fica nas nossas mãos. Né? Então a igreja tem relatórios, tem prestação de contas, não só interno, mas isso vai para outros departamentos da nossa denominação, relatórios, né? Tesoureiro, assessor de finanças. Então eu queria reforçar aqui, né, esse momento feito pelo Marcos de dízimos e ofertas, para que a gente se una nessa área também, que a gente se una nessa área, participe, e para que a gente experimente os milagres de Deus, porque nós vamos precisar de milagres. Dá um frio na barriga. Quando o pessoal decidiu por isso, eu confesso que deu um frio na minha barriga. E Jesus, é uma obra grande. Quebrar tudo lá, mexer em tudo aquilo, erguer, né? E então tem questão dos banheiros, tem questão do hall, assim, uma revitalização estrutural generalizada na igreja. Essa é a ideia, reformar a igreja inteira. E então nós entendemos que isso deve ser feito por hora, né? É o que nós temos, a igreja é própria, não pagamos aluguel. O templo é do avivamento bíblico e nós precisamos dar esses passos de avançar nesse sentido. Então, prioridades hoje, enraizados. Quem está ali? Quem, Vanessa? Vanessa sabe disso. Prioridade hoje, crianças na igreja, levantar essas 2 salas, que podem ser usadas para outras coisas, não é? Para em outras situações que a gente precisa, a gente poderá usar essas salas também. Então, eu quero chamar as crianças aqui para a gente orar por elas e aí vamos a palavra de Deus, tá bom? É uma palavra pastoral, é de incentivo para vocês. Pode vir aqui, ó, mais à frente, aqui, ó. E aproveitando essa também, já que eu estou falando de apoio, né, de a gente se envolver, gente, procure olhar a escala do mês, né, tudo é feito com carinho, nós não estamos preenchendo vazios porque a gente não tem o que fazer, o tempo de todo mundo é precioso aqui, as coisas são preparadas com carinho. Procure olhar isso e procure se organizar para que você participe daquilo que você consegue. Né? Hoje de manhã nós tivemos aqui uma palavra para a família, foi bênção. Né? Então evite ficar faltando muito na igreja. Né? A gente precisa congregar, nós precisamos ter comunhão. Então a gente procura pensar em todo mundo, né? Nos casais, nos jovens, nas crianças. Em todas as áreas, a gente está sempre quebrando cabeça aí, então evite de ficar faltando. Olha, mas eu tive uma semana cansativa. Gente, não é exclusividade sua, todo mundo tem. Ai, mas hoje é quinta-feira, eu estou tão cansado, eu não vou orar. Quem está vindo orar de quinta aqui também chega cansado aqui, né? Ah, eu vou acordar cedo no domingo, né? Eu não vou domingo de manhã
Gente, 9h30, não é tão cedo, das 9h30 às 10h30, dá tempo para se organizar e tentar fazer um almoço antes ou no sábado, tentar, né? Porque são investimentos que estão sendo feitos, semeaduras, sementes que são lançadas no seu coração. Você está perdendo. Você está perdendo. Não estou dizendo que nunca a gente vai faltar de nada, mas nós precisamos estar atentos à nossa vida espiritual, né? Então eu queria incentivá-los nesse sentido aí. Não seja um cristão que, olha, tá bom demais eu ir domingo à noite. Se você consegue vir em outras oportunidades, que nem eu estou falando aqui dos casais, é uma oportunidade, vai ter uma palavra específica para os casais, um jantar gostoso, é a chance de você colocar uma roupa legal, sair, deixar lá os filhos em casa, né? Ter um tempo romântico. Né? Invista na sua vida, né? Então é isso, queria aproveitar também, já que nós estamos falando de apoio, né? Vamos orar, gente, vamos orar pelas crianças, pelo Ministério Infantil. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida da Thalita, da Pâmela, pelas crianças que estão aqui hoje. Obrigado, Deus, pelo Ministério Enraizados. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos dado crianças presentes de Deus para nós, e nós temos a responsabilidade de cuidar bem delas, na área espiritual, na área estrutural, como está sendo falado aqui. Então nos dê graça, sabedoria, abençoe, Pai, a Vanessa, abençoe a Thalita, que são as líderes também, dê a elas inteligência, sabedoria, abençoe os nossos professores, e que esse momento agora, esse espaço, seja um espaço de crescimento e aprendizado, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém. Chega mais, Ju. Enquanto a Ju vem, Escola Bíblica de Férias para o Enraizados, dia 18 de julho. Precisamos de voluntários para ajudar a Vanessa e a Thalita. Fazer lanche, cuidar das crianças. 18 de julho. Então, a Vanessa também está procurando aí gente para nos ajudar. Hoje a Ju vai ministrar a palavra de Deus. Deus deu uma palavra para ela extensa, em 2 partes. Então a Ju vai ministrar hoje e vai ministrar o próximo domingo. Ela me mostrou a palavra e muito boa, né? Com certeza Deus vai falar conosco. Amém? Vamos orar, gente? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pela vida da Ju, te louvar, Deus, por ter ministrado e falado ao coração dela, nos momentos que ela tem conversado com o Senhor, nos momentos dela de reflexão, de vida devocional. Obrigado por esse alimento que vai ser entregue. Nós pedimos a Ti, Deus, que a Tua unção, a Tua graça esteja sobre ela, que o Senhor esteja, ó Deus, falando, que o Senhor nos dê um coração aberto também para ouvir e praticar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Privilégio, né? Nós podemos compartilhar aqui a palavra do Senhor. E a palavra de hoje, até vou pedir para o Di colocar o primeiro slide, é vida no caos. Vida no caos. Nós vamos ministrar a primeira parte hoje e a segunda parte a semana que vem, para, né, não cansar ninguém. Então nós vamos dividindo em 2 partes. Eu convido você a abrir a sua Bíblia primeiro. Nós vamos ler vários textos, mas os textos de hoje, base, são 3, tá? Gênesis 1, vamos lá, Gênesis 1, facinho de achar, todo mundo? Vida no caos. O Senhor tem vida para o nosso caos. Você crê nisso? Amém? Eu também creio. Gênesis 1, presta bem atenção, de 1 a 8. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: haja um firmamento entre as águas, que faça separação entre águas e águas. E assim foi. Deus fez o firmamento e separou as águas que ficam abaixo do firmamento das que ficam por cima. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. Agora nós vamos para Mateus 1. Vai lá para Mateus 1.
que tem a ver uma coisa com a outra? Nós vamos chegar lá. Mateus 1 fala da genealogia do nosso Messias Jesus Cristo. Começa lá, registro da genealogia e vem, gente, um monte de nome, até chegar em Jesus. Aí olha o versículo 17, nós vamos ler aqui. O 17 diz assim: assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública. Decidiu anular secretamente o casamento. Mas quando pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Contudo, não teve relações sexuais com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. E o último texto, Salmo 1, de 1 a 3. Salmo 1, bem conhecido, de 1 a 3. A gente não leu o Gênesis 2, porque vai ficar para semana que vem, que eu vou falar mais de Gênesis 2 semana que vem. Salmo 1, eu amo esse salmo, gente. Salmo 1, de 1 a 3 diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Amém. Parece que está tudo desconectado isso aqui, né? Mas não está, nós vamos conectar. Gente, quem nunca disse a minha vida está no caos? Que atire a primeira pedra. Quem às vezes não chegou aqui e falou: gente, essa semana foi um caos. Um caos. Meu trabalho foi um caos. Quem nunca falou: a minha vida financeira está um caos? O meu emocional está um caos. A minha rotina está um caos. Minha família está um caos. Todos nós temos falado ou podemos observar o caos instaurado na nossa vida. Hoje, no Ministério de Louvor, o diabo quis instaurar um caos, porque nada deu certo, do som não funcionava. A gente fez o louvor aqui meio no acústico. Eu falei: no meio do louvor, eu falei: olha a palavra, Joceno, ilustrada. Nós vamos falar um pouquinho sobre o caos hoje e como Deus coloca a ordem no caos das nossas vidas. A vida está um caos, gente, é uma expressão que a gente usa para mostrar quando a pessoa sente que perdeu o controle da própria rotina, perdeu o controle das emoções, perdeu o controle das circunstâncias. É aquela sensação de que a ordem foi engolida pela desordem. Você já teve isso? Eu já tive semana que você fala assim: gente, a desordem engoliu tudo que eu planejei. Ou você olha para as suas finanças e fala: gente, eu perdi o controle. As emoções, eu perdi o controle das minhas emoções. Isso significa dizer que a vida está um caos. O que envolve o caos, irmãos? Presta bem atenção: sobrecarga e falta de tempo. A pessoa sente que tem
coisas demais acontecendo ao mesmo tempo. É trabalho, é estudo, é problema familiar, é boleto para pagar, é prazo, é lidar com relacionamentos, com a família, coisa demais acontecendo. É aquele sentimento de que as 24 horas não são suficientes. Quem já falou assim, eu precisava de 40 horas por dia, 48 horas por dia para fazer tudo o que eu preciso? É essa sensação, é aquela sensação de que você está mais apagando incêndio do que vivendo. Parece que eu estou vivendo para apagar incêndios, ou dentro ou fora de mim. Então, sobrecarga de tempo. Caos também indica desorganização externa ou mental no ambiente. Casa bagunçada, os compromissos atrasados, a finança tudo descontrolada. Às vezes o ambiente está um caos. E dizem os psicólogos que o ambiente geralmente reflete o que está dentro de nós. Esses dias eu vi umas gavetinhas bem desarrumadas lá do meu guarda-roupa. Eu falei, Senhor, primeiro eu, então vamos lá. O que está aqui dentro de mim? Eu preciso arrumar dentro e fora. É desorganização na mente. Veja se você se encaixa. Pensamentos acelerados. Você vai dormir e fica... Só eu, né? Dificuldade de se concentrar. E aquela sensação permanente de esquecimento. Você chega na sala, aí você fala, o que eu vou fazer aqui? Aí você volta para o quarto. Por que eu voltei para cá? Aí você vai falar o nome do negócio. Você fala, como chama aquele garfo? É o garfo. Eu estou mais ou menos assim, né? Disse a Lourdes que se chama perimenopausa. Então, amei. Um caos, gente. Então, existe uma desordem na mente. O caos também indica instabilidade emocional, sentimentos à flor da pele. Se alguém fala alguma coisa, o que foi? Está olhando para mim, olho torto para mim, não gosta de mim, né? Bom dia, só se for para você, porque secundou, né? A gente já tá assim, ponto de bala, é caos, gente. Caos emocional. Muda de humor drasticamente. De manhã, tá cantando pro Espírito Santo. Na hora do almoço, tá mais ou menos à noite, ninguém pode olhar para a pessoa. Ou começa mal e termina bem. Aquela montanha russa, só eu, gente? Não, né? Ansiedade, estresse, sensação de desamparo diante de acontecimentos. Se nós olharmos para o nosso mundo, ele está um caos. Sim ou não, gente? As coisas que acontecem ao nosso redor estão um caos. Mas eu tenho aqui duas notícias para você hoje. Uma má notícia e uma boa. Vou falar má primeiro, porque a gente fala, aí depois vem a boa, tá bom? A má notícia é, deste lado da eternidade, o caos sempre vai existir. Nós não vivemos uma utopia, sabe? Aquele lugar perfeito, a família perfeita, o trabalho perfeito, a igreja perfeita. Não existe. Nós vivemos num mundo caído. A má notícia é, o homem pecou, Deus começou lá em Gênesis 1, a partir do caos, nós vamos ver isso, arrumou o caos pra gente, aí a gente foi e bagunçou a ordem, e desde então a gente vem bagunçando a ordem que Deus põe na nossa vida. Então, gente, caos sempre vai existir. Sempre vai ser. Não tem assim, um dia que tá maravilhoso, de repente tudo muda. Aí você fala assim, gente, que caos. Tava tudo indo tão bem, tava indo tudo tão certo, eu tava conseguindo colocar ordem nas minhas emoções, nas minhas finanças. Agora quebrou o carro, a geladeira e a máquina de lavar ao mesmo tempo. Né? Ou todo mundo em casa ficou doente. Gente, vai existir. Nós não viveremos uma vida perfeita deste lado da eternidade por causa do pecado, ok? A boa notícia, Deus está no seu caos, amém?
Eu quero te convidar hoje, essa palavra é um convite, talvez incomode um pouco a gente, como me incomodou, mas também é um convite para a gente olhar para um Deus que está no caos. Gênesis 1 diz que a terra era sem forma e vazia, que havia trevas, mas apesar disso, o que acontecia? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu quero te dizer que Deus está no seu caos, mas que Ele não vai deixar o caos ser caos eternamente. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus de ordem. Nosso Deus é um Deus organizado. O nosso Deus, quando a gente olha para Gênesis 1, é um Deus que olha o caos como uma potência criativa. Deus olha o seu caos, irmão, dentro ou fora de nós, como algo que Ele pode gerar propósito, Ele pode gerar vida, amém? E Ele vai trabalhar junto a mim e a você, para colocar ordem em tudo aquilo que está bagunçado dentro de nós ou fora de nós. Em Gênesis, o ponto de partida é o caos. Às vezes você está numa confusão aí dentro ou fora de você e você está falando, é o fim da linha. Eu quero te dizer, é o começo da linha. Porque Deus paira sobre a face do abismo. E aí, gente, esses textos, quando a gente pega esses textos, eu fui ruminando esses textos já faz umas 2, 3 semanas, eu percebi que tem duas coisas muito importantes que transformam o caos em cosmos. Deus transformou o caos. Alguém podia habitar ali no abismo? Ele daria para criar o homem ali? Não, Ele prepara o ambiente, transforma caos em cosmos. Deus usa 2 elementos importantíssimos ali e usa na minha vida e na sua vida para transformar o caos num lugar habitável. Sim, o seu caos pode se tornar um lugar habitável, inclusive onde o Espírito Santo habite e você atravesse por ele, amém? Eu creio nisso, queridos. Eu creio que o Espírito Santo está aqui pairando sobre a face do nosso abismo para colocar ordem, para nos ajudar nisso. 2 elementos, tempo e espaço. O que isso tem a ver com a minha vida? O pastor falou assim, nossa, é bem filosófico. Eu falei, qualquer coisa eu chamo tu. Formado em filosofia, eu falei, já que eu já fui para esse caminho mesmo, agora eu vou, irmãos. E Deus vai nos dar graça para nós entendermos isso aqui. Mas é justamente isso. O caos é a ausência de tempo e de espaço. Quando você está numa confusão, pensa aí, familiar, ou seu dia. Quem tem criança pequena vive um caos quase todo o tempo, né? Ou no trabalho, aquele dia caótico. Você não percebe a hora, você não percebe onde você está, as coisas parecem que vão, enrolando. Por quê? Tempo e espaço sumiram. Quando Deus, lá em Gênesis 1, começa a criar o mundo, o que Ele faz primeiro? Este foi o primeiro dia. Tempo. Se você lê Gênesis 1, ele é como uma música. Ele tem um ritmo. E aí foi o primeiro dia. E Deus separou. Depois você lê inteiro na sua casa. Se você quiser ler em voz alta, você vai ver que parece uma música. Por quê, gente? Porque a nossa vida não é linear. A nossa vida tem ritmo. A nossa vida, ela precisa respeitar o tempo que Deus deu a nós. Então, a primeira coisa que eu quero falar com você é sobre o tempo. O tempo, né, gente? Quantas expressões nós temos que falam do tempo? O tempo não para. Bons tempos aquele. Tempo que não volta mais. Eu estou perdendo tempo. Quantas coisas nós falamos? Eu não tenho tempo. Fato é que Deus criou o tempo para nos mostrar ordem. Deus é um Deus de ordem, de ritmo, de sequência. E quanto antes a gente aprender isso, menos frustrados, ansiosos e precipitados nós seremos. Sabe a nossa dificuldade? É aceitar que um tempo acabou e o outro está começando. É aceitar que nós somos limitados diante do relógio de Deus. Isso acaba doendo na gente.
É aceitar que a vida é feita de estações. Ela não vai ser sempre a mesma. Quando a gente começa a brigar com esse recurso que o próprio Deus criou, nós nos tornamos pessoas estressadas, exaustas e ansiosas. O tempo, lá em Gênesis 1, é criado como um presente, garantindo que a vida humana tivesse ritmos, descanso e direção. Tempo, meus irmãos, fala de desenvolvimento, de continuidade. E eu quero te dizer que o tempo, as 24 horas que Deus te entregou, é um recurso sagrado. E o pastor falou de mordomia. Você sabia que nós somos responsáveis pelo tempo que Deus colocou nas nossas mãos? E um dia Ele vai vir pedir conta do que nós estamos fazendo com as nossas horas, com os nossos dias, com os nossos anos. A gente não encara tempo como recurso. A gente vê dom, vê talento, vê a presença de Deus, mas guarda isso. As suas horas é algo que Deus falou, Lourdes, toma. Você tem tantos anos de vida, você tem 24 horas no seu dia, é seu. Você vai cuidar. E às vezes nós estamos num caos, irmãos, porque a gente não está sendo bons mordomos desse recurso que a gente deu. É muito forte isso. É muito forte. Na palavra de Deus, nós temos aí duas palavras quando fala de tempo. A primeira é Cronos. Repete comigo, Cronos. Isso. Cronos é o tempo do relógio. Tá? É o tempo quantitativo. Todo mundo aqui tem 24 horas por dia? Tem, né? Então tá bom. Todo mundo aqui passa por primavera, inverno. É o Cronos. É o tempo medido em segundos, em minutos. É o tempo que nos envelhece, né? Que mostra que o tempo está passando, que nós somos limitados. É o tempo que dita a nossa rotina. E sobre o Cronos, tem alguns ensinamentos aqui para nós hoje. Primeiro, tudo tem o seu momento certo. Quero te dizer nessa noite, há tempo para todas as coisas debaixo do céu na sua vida. Abram lá em Eclesiastes 3:1, por favor. Eclesiastes 3:1. Vou pedir a ajuda de vocês hoje, tá bom? Então alguém lê Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3:1, quem achou pode ler. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. A gente sabe até decor esse versículo. Não precisava nem abrir, porque a gente sabe citar. Se você continuar, vai falar, tem tempo de rir, tempo de chorar. Tem tempo de abraçar, tempo de separar. Tem tempo de celebrar, tem tempo de prantear, tem tempo de festa, tem tempo de luto. Cronos. Cronos. Eu quero te perguntar, qual é o tempo de Deus na sua vida hoje? A Bíblia ensina que a vida é feita de ciclos. E se eu tentar atropelar os ciclos de Deus, eu vou me dar mal. Eu vou viver ansioso, eu vou viver estressado, eu vou viver inconformado e frustrado. É tempo de chorar na sua vida? Então chora. Tem gente tentando rir quando Deus falou é tempo de chorar. É tempo de falar? Então fale. Às vezes a gente se cala quando Deus falou é tempo de você falar. E o contrário também, é tempo de você calar. E a gente está... Cala-te. É tempo de juntar, é tempo de dar um espaço e falar agora cada um na sua. Qual é o tempo de Deus na sua vida? A Bíblia fala que o sábio conhece o tempo e o modo. Qual é o tempo? Dentro da sua família? Qual é o tempo dentro do seu trabalho? Qual é o tempo ministerial que Deus está te dando?
gente tem se submetido a esse ciclo do Cronos que Deus instaurou em nós? Eu sempre falo para as mães de bebê, é isso mesmo, é tempo, não vai assistir culto, vai correr atrás da criança, é tempo, é o Cronos. Vai chegar uma hora que o Cronos muda e vem outra estação. Tem gente que está envelhecendo e quer ser mocinho ainda. Não vai, gente. Não vai. Pode fazer o que for. Né? Não vai. Não aceita a estação da vida. Qual é a sua estação hoje? É tempo de Deus que Ele colocou em você. Salmo 1 diz que a árvore dá fruto no tempo certo. Existe um Cronos ali para essa árvore. Respeite o tempo que Deus colocou sobre você hoje. Mateus 1 que nós lemos, vocês viram, gente? Vem a genealogia, aí eu contei de 7 em 7, dá 42 gerações até o Messias chegar. Não são 42 anos, são 42 gerações que as pessoas estavam aguardando o cumprimento da promessa, o Cronos. Deus respeita o tempo do relógio. Por que a gente desrespeita? Por que nós estamos atravessando e atropelando no mundo pós-moderno? Nós temos desafiado constantemente a lógica da velocidade do tempo. A gente quer fazer um monte de coisas num dia. A gente acha que dá conta. A gente está exausto, mas mesmo assim a gente continua se metendo em coisa. Tudo tem que ser rápido. Eu preciso produzir rápido. Eu preciso responder rápido. Ai, faz 2 minutos que eu mandei o WhatsApp para a pessoa, ela não me respondeu. Ela deve estar chateada comigo. Seu irmão está chateado comigo. Tudo a gente tem que responder rápido. Produzir rápido. Tem que superar rápido. Irmão, já era tempo de você superar essa dor. Não dá tempo nem de sofrer, gente. Às vezes é tempo de sofrer mesmo. E a gente tem que sofrer, e a gente fala para a pessoa, enxuga essas lágrimas e vamos. E Deus está falando, é tempo dela chorar. A gente tem que planejar o futuro milimetricamente. Queremos controlar tudo, queremos contabilizar tudo. Nós, criaturas, olhem para mim, estamos quebrando um princípio muito importante do tempo. Resultado? Já falei, ansiedade, Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, estresse, a gente conversa com todo mundo, inclusive eu falo, às vezes estou exausto, não tenho força para nada. Será que é isso que Deus planejou para nós? Ai, Ju, mas você não sabe as minhas necessidades. Você sabe as minhas? Como tu falou. De terça e quarta, gente, eu fico 8 horas em pé falando, dando aula. E quem dá aula sabe que falar por 8 horas e ficar em pé, aí é mais ou menos assim o mesmo professor. Irmãos, e aí falaram assim para mim esses tempos, mas você podia ganhar bem mais. Você podia pegar as outras turmas, meu filho. Eu falei assim, não. Eu não vou atropelar os propósitos de Deus na minha vida. Existe um Cronos que eu preciso administrar e que eu preciso olhar. E eu vou falar disso daqui a pouco. A gente precisa, tudo ser muito rápido. E aí a gente tem a sensação, não sei se você tem, de que nós estamos perdidos no próprio tempo que Deus nos deu. Uma segunda lição, então a primeira, é que há tempo certo para tudo. Qual é o tempo da sua vida? A gente precisa saber e aceitar. Segundo, o tempo humano é curto e precioso. Abram lá para mim, por favor, Tiago 4,14. Tiago 4,14. Nós estamos vivendo, queridos, como se a gente fosse eterno aqui na Terra. Só que nós não somos. Nós não somos. Olha o que diz Tiago 4,14.
Quem achou pode ler. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Eu e você somos neblina. Quem acorda cedinho, às vezes a gente acorda 10 para 6. Gente, dá uma brancura assim, ó. Fala, tô em Londres. Mas não tô em Rio Claro. De repente, gente, é assim, ó. Você toma café, a hora que você olha para a sacada, tá o sol. A Bíblia fala que a gente é desse jeito. Mas a gente acha que nós somos eternos. E que a gente dá conta. Salmo 90:12 traz uma oração famosa, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Essa é uma oração que a gente devia fazer todos os dias. Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Sabe o que significa essa expressão? Contar os dias é ter consciência de que o tempo passa rápido e deve ser usado com sabedoria. Contar os dias é saber que o tempo voa e que eu preciso usá-lo com sabedoria. Salmo 1, ele mostra um movimento que a gente leu de uma vida íntima com Deus. E lá tem o Cronos. Quem achou o Cronos lá? No Salmo 1, além da árvore. Tem a árvore que dá fruto no tempo certo. E depois fala que bem-aventurado é o homem que medita na sua lei dia e noite. Cronos. Um homem, uma mulher que sabe que o tempo é um recurso, e aqui eu quero falar de uma palavra importante: prioridades. Como a gente tem usado o nosso tempo? Meditar dia e noite não é que você vai ficar trancado no seu quarto lendo a Bíblia o dia inteiro. É que você sabe quais são as prioridades da sua vida. Queridos, nós estamos vivendo um tempo, e eu tenho falado isso com pessoas e lá em casa, a gente precisa saber o que é importante para nós. É pagar os boletos. Ok, é o mais importante para você na vida? Você vai sobreviver. Quais são os valores da tua casa? Quais são os seus valores pessoais que você fala, esse eu não quebro? Eu acabei de citar um aqui para mim. Pega aí o dia inteiro de aula. Poderia, minha filha já está grandinha. Não vou quebrar. Porque aí eu não consigo ter o meu tempo com Deus, eu não consigo me dedicar à obra como esposa de pastor, eu não vou negociar. Só que nós temos negociado coisas importantes no altar da urgência. A gente tem, guarda isso, a gente tem sacrificado coisas importantes no altar de coisas urgentes. Nem tudo que é urgente é importante. E hoje o mundo está massacrando a gente. A gente tem que trabalhar pra caramba para assim, pôr comida na mesa. Não é assim, gente? Não é para luxo. É para ter o mínimo. Ok, essa é a nossa realidade. Mas como eu posso organizar minha semana a ponto de que coisas importantes, como o pastor falou, não sejam sacrificadas? É sério isso, né? Porque nós somos muito bons de desculpa. Muito bons. Né? Então, assim, o livro tem uma frase que a gente fala assim: eu não tenho mais tempo para... Eu queria que você completasse na sua cabeça. Eu não tenho mais tempo para... Pode perceber. Geralmente, o que a gente completou aqui é algo muito importante. A gente deixa de fazer as coisas importantes. Eu não tenho mais tempo para fazer exercício. Toma vergonha na cara, Juliana. Você tem sim. Se eu quiser, eu tenho. Eu não tenho mais tempo para ir orar na igreja, para ir. Você tem. Você não tem vontade. Você não tem prioridade. Eu não tenho mais tempo para orar com a minha família. Tem. Você tem. Porque Deus não erra, irmão. Se Ele deu 24 horas, não é porque a gente precisa de 40. Se a gente está falando isso, é porque a gente não está organizando. E eu falo isso por mim. Tem quem está
quinta-feira que eu chego aqui, eu tenho vontade de chegar arrastando pelo corredor. Sabe assim? E eu vejo os irmãos, às vezes, aqui lutando na oração. A Bíblia de Deus, a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Queridos, nós somos desorganizados. Nós somos. Eu falo por mim, o Vonê é muito mais organizado. Eu sou da festa. Se deixa a vida me levar, eu vou indo, entendeu? E vou fazendo as coisas. E aqui, eu falo aqui para as pessoas aqui que têm aí os filhos também. Ei, jovem, você está vendo seu pai e sua mãe exausto. Ajuda, meu. Porque às vezes ele está sem tempo para fazer algumas coisas importantes, porque você não está ajudando em casa. Às vezes uma roupa que você estende, que você recolhe, um pano que você passa, você vai aliviar a carga dos seus pais. Se você tem idade para contribuir financeiramente, vá e contribua na sua casa, porque aí a sua família vai poder desafogar a agenda para fazer coisas muito importantes. Pais, deleguem para os seus filhos coisas que eles já podem fazer. Desde nenê, eu tenho uma mulher, não sei se é pediatra que eu sigo, desde o 1 aninho, 2 aninhos, a criança já é capaz de fazer algumas coisas em casa. E aí ela vai aumentando. Mas às vezes a gente faz tudo pelo filho, não deixa ele passar, não fazer nada, nem tirar um copo. Você vai ser uma pessoa sobrecarregada. Queremos dar conta da família inteira. Você vai ser uma pessoa sobrecarregada, sem prioridades, queridos. Recebe isso no seu coração como uma palavra de Deus. Porque Deus não tem caos para a nossa vida. Ele tem vida no meio do caos, amém? É isso. O que é importante para você? O livro do Pequeno Príncipe diz assim: o essencial é invisível aos olhos. O mau uso do tempo nos distancia do essencial. Guarda isso. O mau uso do tempo nos distancia do essencial. O que mais importa nas nossas vidas não pode ser traduzido em números, em status, em aparência. Olhar nos olhos uns dos outros, perguntar como foi o seu dia e estar interessado em ouvir realmente. Porque às vezes a gente fala assim: como foi o seu dia? Já sabe. Você não quer saber como foi o dia. Você está cumprindo. Como foi o seu dia? Conta para mim, que eu estou aqui reservando um tempo para te ouvir. Ah, mas eu não tenho tempo. Cada um de nós, queridos, vai lidar com essa frase. Porque o tempo é um recurso. Eu não tenho mais tempo para servir na igreja. Escolha. A gente não tem tempo nem para ter amizade mais. Vocês já perceberam? As amizades estão ficando cada vez mais escassas porque a gente corre o dia inteiro. Sentar em torno da mesa. E eu não estou falando de gastar dinheiro, porque daqui a pouco eu vou falar de descanso. Eu estou falando de disponibilidade. De emprestar o teu ouvido, os teus olhos a alguém. Às vezes a pessoa começa a contar o problema, a gente não vê a hora que ela acaba de falar, porque, estou com pressa. A gente precisa parar com essa história de que nós precisamos de mais tempo. Deus não erra. Salmo 127 diz: se o Eterno não construir a casa, a obra dos construtores não passará de frágeis cabanas. Se o Eterno não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil você levantar cedo e dormir tarde, trabalhar como um alucinado, essa versão diz. Você não sabe que Deus gosta de dar descanso a quem o ama? Eu tive que me arrepender, queridos, na sala da minha casa, pelas minhas desculpas esfarrapadas, de estar sacrificando no altar do urgente coisas que são extremamente importantes para minha família, para mim e para Deus.
Quando eu li essa versão, eu Eugene Peterson, é inútil levantar cedo e dormir tarde. Ninguém está falando para você dormir até às 11, mas vocês estão entendendo, né, o negócio. Trabalhar como um alucinado. Você não sabe que Ele gosta de dar descanso a quem Ele ama? Você ama o Senhor. Ele gosta de dar descanso para você. Mas nós vamos precisar rever muitas coisas na nossa vida, na nossa família. Hoje o pastor, gente, de manhã que palavra, falou disso. Conversas que nós estamos adiando para organizar o nosso lar. E nós precisamos ter isso. Eclesiastes 7, gente, 29, é muito legal, que fala que Deus fez tudo certo e o homem que foi se meter em emboscadas. Aí eu fui pesquisar na Bíblia, a mensagem diz assim: Deus criou o homem justo e cada um preferiu cuidar da vida a seu modo e todos acabaram se desviando. Quando nós começamos a cuidar da nossa vida do jeito que a gente acha que tem que cuidar, o final é desvio. Desvio de alma, desvio do Senhor, desvio da comunhão com a igreja. Existe um jeito certo de cuidar da nossa vida. E o jeito certo é o jeito do Senhor. E Ele quer cuidar de mim e de você. Ele se importa com o nosso caos. Ele vê a nossa canseira. Ele vê, queridos, Ele vê o duro que a gente tem que dar durante a semana. E Ele tem descanso para mim e para você. Amém? É isso. E aqui a importância da pausa, né? O descanso. O único dia que foi santificado, qual foi? O 7º. O único dia que Deus santificou foi o do descanso. Um Deus que não se cansa, descansou. Porque a Bíblia fala que Deus não cansa. Então por que Ele descansou? O que vocês acham? Para dar exemplo para mim e para você. Nós precisamos saber a hora de parar. Nós precisamos saber os limites de Deus. Deus, a cada dia, Ele podia ter criado o mundo de uma vez só? Podia, Ele é Deus. Tchum, Shazam, a onça, o passarinho, tchum. Imagina o espetáculo. Mas Ele foi. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Pausa. Ficou bom, hein? Olha, que dia. Foi um perrengue, mas glória a Deus. Pude trabalhar hoje, pude adquirir o pão de cada dia. Queridos, nós precisamos de pausa. Mas eu não tenho dinheiro para viajar, eu estou falando de viagem. Estou falando de você dar uma volta no Lago Azul, sei lá, uma caminhada, contemplar alguma coisa, assistir um filme, tomar um picolé, vir para a igreja. Hoje vir para a igreja parece que está sendo motivo de cansaço. Estar na presença de Deus nunca é cansaço, é renovador, queridos. É renovador. Percebe como a gente está invertendo? Vocês viram, né? As polêmicas da escala 6x1. Saiu uma lei essa semana também da saúde mental nas empresas. As empresas vão ter que ter psicólogos agora. Por que será que o mundo está fazendo todos esses movimentos? Porque nós estamos vivendo a geração do cansaço. Uma geração que está atropelando o Cronos. E para terminar, eu quero falar do Kairos. Então tem o Cronos e tem o Kairos, que é o tempo de Deus. É a oportunidade. É o momento oportuno nas nossas vidas. Kairos não se mede pelo relógio. Kairos se mede pela qualidade, pela relevância do momento. É aquela hora que Deus entra no seu Cronos e pá! Já teve algum dia que você falou assim, meu Deus, entrou no meu Cronos e Ele fez isso aqui? Só pode ser Deus. Sabe por quê, queridos? Porque nós não fomos feitos para viver só no Cronos. Deus nos fez para viver Cronos e Kairos. E Ele tem oportunidades para nós. Deus não vive no tempo físico. A Bíblia diz, em 2 Pedro 3,8, que para o Senhor um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Deus não está atrasado.
nem adiantado. Ele opera no momento perfeito. Quero te dizer que o Cronos, submeta teu Cronos ao Senhor nessa noite, e o Kairos vai invadir a sua rotina. Eu tenho certeza disso. O Kairos de Deus fala: Deus, eu não quero viver pelo Cronos, eu quero viver o Kairos no Cronos. Segundou, e eu quero o Kairos, eu quero identificar o tempo oportuno de Deus aonde eu estiver. Deus não está atrasado na sua vida. Eu quero te dizer isso. José esperou Maria ter o bebê para ter relações com ela, e ele já era casado. Ele se submete. Cristo, o Messias, o Rei, se submeteu a ir para o ventre de uma mulher pecadora e ficar 9 meses lá. Você já pensou nisso? E toda vez que eu penso nisso, eu acho isso tão lindo. Cristo se humilhou no Cronos para que o Kairos chegasse a nós. Ele não precisava ficar lá crescendo como um feto. Ele é o Rei, mas ele foi para a barriga de uma mulher. Espere pelo Senhor, tenha bom ânimo, fortifique o teu coração, porque na hora certa, exata, o Kairos atravessa o seu Cronos. Vocês sabiam? Pode pôr de o próximo. Que o Kairos, ele era representado por um jovem deus na mitologia grega. Olha a figura dele. Será que tem como apagar a luz? Muito interessante isso aqui, porque o Kairos significa oportunidade. Tá? E na mitologia grega, o Kairos era um deus, filho dos Zeus, que era o deus maior. Ele andava descalço, corria muito rapidamente, tinha asas nos pés e nas costas. E ele simbolizava a velocidade da oportunidade. A principal característica dele era o cabelo. Tá vendo a franjona que ele tinha? Só que atrás como que era? Careca. Então, quando o Kairos ia passar, se você não agarrasse ele pela franja de frente, se ele passasse, você não pegava mais, porque não tem cabelo atrás. Assim é a oportunidade de Deus na sua vida. Ou a gente agarra de frente aquilo que Deus está nos dando no trabalho, na família, com os dons e talentos, ou a oportunidade passa e aí não tem cabelo para catar mais. Kairos é careca atrás. Eu achei isso tão... Obrigada, Chicão. Pode acender. Quando o Kairos vem na sua direção, não tem depois e você não pegar. Ela some. Efésios diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Qual oportunidade o Senhor tem te dado? De servir, de se relacionar, de trabalhar, de viver a vida. Agarre essa oportunidade, queridos. Não deixa ela passar, não. E para terminar, eu vou falar da plenitude do tempo. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo, Gálatas 4:4, depois você pode ler, na plenitude do tempo. Você sabe o que significa isso? No grego, plenitude do tempo significa o momento em que a história humana estava perfeitamente madura e preparada para o nascimento do Messias. Isso significa plenitude dos tempos. Jesus veio num momento em que toda a humanidade, geograficamente, financeiramente, economicamente, estava pronta para receber o Messias. Deus não enviou o Messias cedo demais, nem tarde demais. Foi no momento exato da história. Cronos e Kairos se encontraram. E assim Deus faz na sua vida e na minha vida. Nós não fomos feitos para viver apenas no ritmo deste mundo, queridos, que tem tentado nos engolir. Estamos percebendo o Kairos em nosso Cronos? Quero te dizer nessa noite, você nasceu no tempo certo. Sua história está sendo escrita por um Deus sábio, que
que controla o tempo de todas as coisas. Nesta noite, e eu sei que algumas coisas que eu ministrei aqui incomodam, né? Porque briga um pouco com a nossa carne, com as nossas desculpas. Mas nessa noite, Deus quer alinhar o nosso Cronos com o Kairos dele. Seja na área financeira, seja no caos emocional que você possa estar vivendo. Talvez você está brigando com o relógio, você está brigando com o tempo. E Deus está falando, você não está vendo que a oportunidade é outra? Você está querendo isso, mas eu estou te mostrando outra coisa. A oportunidade é essa, agarra pela franja. E nós estamos lutando, e nos enchendo de coisas, e nos cansando, e nos tornando cada vez mais cansados. Deus não nos fez, queridos, para vivermos exaustos, sobrecarregados. Jesus disse, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu darei descanso para a sua alma. Aleluia! Eu creio e eu quero isso. Então eu convido você a ficar de pé agora. Se puder apagar a luz e nós vamos orar. Eu queria que você entregasse o seu Cronos ao Senhor. Nós não somos donos das 24 horas que o Senhor nos deu. Essas horas são dele. Comece a orar por sabedoria de Deus, queridos. Se arrependa, se você precisa se arrepender e falar, Deus, está desorganizado. Deus, eu só tenho feito aquilo que eu acho certo, nem é por mal, mas eu tenho andado de qualquer jeito e não tenho sido bom mordomo do meu Cronos. Nesta noite eu quero pedir que o Kairos de Deus invada o relógio da minha vida. Ele canta na labaz. Deixa o Senhor agora, querido, invadir o seu coração e colocar ordem no seu caos. Se for um caos emocional, o Senhor está agora delimitando os tempos e os modos para que isso seja gerado propósito dentro de você. Oh Deus, invade essa semana, o nosso dia a dia. Que a oportunidade, que a plenitude do tempo venha sobre a tua igreja, sobre as famílias aqui representadas, Senhor. Todo roubo de Satanás, quando Satanás está roubando as coisas importantes da nossa família, roubando as coisas importantes do nosso coração, que caia por terra em nome de Jesus essa noite. Alinha o nosso Cronos com o teu Kairos. Tira a distração, Senhor. Ensina-me. Você pode orar isso? Deus, me ensina a usar o tempo que o Senhor me deu. Me ensina, Senhor, no meu trabalho, a usar o Cronos de uma forma que o Kairos se manifeste. Oh Deus, na minha família, ensina-me a olhar nos olhos daqueles que eu amo. Oh Deus, restaura relacionamentos nesta noite. Restaura, Senhor, o emocional nesta noite. Deus, aquilo que é importante, que o trono do Senhor seja fincado nos nossos corações. Que a gente possa olhar para Jesus, que se submeteu ao tempo de Deus, para que a plenitude chegasse até nós. Nos livra de corrermos atrás do vento. Nos livra de corrermos atrás de coisas que o Senhor não pediu para corrermos. Nos livra de usarmos o nosso tempo com coisas que o Senhor não pediu para usarmos, Senhor. E eu peço que o Senhor dê descanso ao teu povo. Se você chegou aqui exausto, querido, fala para o Senhor, Deus, eu estou me sentindo exausto, cansado fisicamente, emocionalmente. E o Senhor está dizendo, venha a mim, porque eu tenho descanso para a tua alma, eu tenho descanso para a tua semana. Talvez as coisas não mudam, mas você vai ter descanso de alma na sua rotina. Aleluia. Sopra, Senhor, sopra, nos corrija, porque o Senhor corrige a quem ama, o filho a quem o Senhor tem interesse. Obrigada por essa noite.
recebe honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Continua com teus olhos fechados diante dessa palavra bendita que Deus nos trouxe. Você canalizasse tudo isso no propósito eterno de Deus. Tudo que foi ministrado, a gente tem que ter como pano de fundo o propósito eterno de Deus nas nossas vidas, de nos fazer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Então, cuidado com a vida, com o tempo, com tudo que foi ministrado de forma sábia, pertinente para nós nessa noite. Tem que convergir para Jesus, tem que convergir para Cristo, tem que convergir para o Evangelho. É uma ordem que Deus quer trazer nas nossas vidas para que o nome de Jesus seja glorificado através de nós. Que Deus traga essa ordem, traga esse tempo organizado nas nossas vidas, para que Ele seja prioridade nas nossas casas, em nossos lares, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Vamos exaltá-lo nessa noite, amém? Para terminar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por causa de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. Converte-nos a ti, Senhor. Converte o nosso tempo. Converte as nossas prioridades, Deus, como foi dito nessa noite. Para que Ele seja glorificado mais uma vez. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Vou dizer com profunda riqueza, que o Senhor nos conceda sabedoria para usar nosso tempo, para organizar a nossa vida, como insondáveis, seus juízos e seus caminhos. Mais uma vez, com profundas riquezas. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer. É o que nós precisamos, igreja. É o que nós precisamos. Como insondáveis. Como insondáveis, seus juízos e seus caminhos. Torna as nossas vidas para ti, Senhor. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Aleluia, mais uma vez a Ele a glória. A Ele a
Queremos Tua presença em nossas vidas em todo o tempo. Traz ordem nas nossas vidas. Traz ordem nos nossos caos, como foi ministrado nessa noite, Deus. Há tantas áreas das nossas vidas que precisam da Tua intervenção, do Teu Espírito, da Tua presença pairando, do Teu tempo, da Tua ordem nas nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Glória a Deus. Percebeu o Kairos? Percebeu ou não? Glória a Deus. Erga suas mãos aos céus. Que grande amor de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a sabedoria do Espírito Santo seja com todos, e que o Senhor nos dê uma semana maravilhosa, uma semana de reflexão, de reavaliação das nossas rotinas, e nos ajude de fato, ó Deus, a fazer boas escolhas, aquilo que está no teu coração, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, como família, como igreja, como indivíduos. Não nos deixe nos perder, Pai, no meio da correria do dia a dia, mas que a Tua graça esteja sobre a Tua igreja, em todo o tempo, em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Boa semana.